Olá, tudo bem? Em virtude daquela live que agendamos para explicarmos o porquê das agências do INSS estarem fechadas e quais seriam as orientações para aquelas pessoas que já tinham perícia. E não conseguimos fazer ao vivo a live, nós resolvemos fazer esse vídeo em que realmente nós iremos passar para vocês as informações necessárias por conta de tudo isso que está acontecendo. Né? Então, eu aqui, Michele, resolvi trazer duas amigas e parceiras, assim como eu, professoras, palestrantes e também advogadas, especialistas no direito previdenciário, a minha amiga Alexandra Lacerda e a minha amiga Ana Maria Tirabasso, justamente para a gente fazer esse bate-papo com vocês e esclarecermos as dúvidas que nós estamos recebendo com frequência dos segurados, dos amigos, dos familiares. Por quê? Por conta da pandemia do Covid-19, as agências do INSS estão fechadas e muitas pessoas estavam com perícias agendadas, cumprimento de exigências, entregar documentos para requerer algum benefício junto ao INSS e não vão conseguir fazer. Já não conseguiram e não vão conseguir fazer pelos próximos dias. E as pessoas estão perdidas, elas literalmente não sabem o que elas devem fazer. Então, esse é o objetivo do nosso bate-papo, tentar esclarecer as dúvidas de acordo com o que também realmente está saindo, porque cada hora é uma portaria nova, é uma MP nova, então para nós também, profissionais do direito, também é tudo muito novo. Mas a nossa intenção é passar para vocês a melhor informação. Então, vai ser um bate-papo tranquilo e espero que a gente consiga esclarecer a maioria das dúvidas, que realmente são as que nós estamos recebendo. Então, Ana, eu gostaria de começar contigo, que é a dúvida campeã, né? Nós temos aí o pessoal com perícias agendadas, cumprimento de exigências, e aí foram até o INSS, deram com a cara na porta, as agências fechadas. O que essas pessoas têm que fazer, Ana, agora com as perícias agendadas e não tem como ir no INSS fazer as perícias? Primeiramente, boa tarde, Michele. Obrigada pelo convite. Respondendo a sua pergunta, em razão da pandemia do coronavírus no país, a portaria 412, de 20 de março de 2020, ela determinou que fossem suspensos todos os atendimentos presenciais no INSS. O que queria se evitar? Queria se evitar da propagação do vírus e também preservar a saúde do cidadão e do segurado. Aí a pergunta, como fazer se tem algum agendamento de alguma perícia de auxílio-doença ou mesmo do LOAS, né, do deficiente? O que fazer? É só pegar os documentos e anexar no site do meu INSS ou do aplicativo, só que ainda não tem esse campo para anexar documentos. Então, o que fazer? Tem que aguardar que provavelmente vai haver uma notificação para esse segurado para o cumprimento de exigência. Então, com o cumprimento de exigência, ele anexa os documentos e aguarda que os médicos peritos vão fazer a devida verificação do caso dele. Ana, e aí você agora acabou de falar da documentação, né? Eu acho que é importante a gente falar que os documentos serão os mesmos que vocês deveriam ter apresentados na perícia presencial. Então, carteira de trabalho, o documento pessoal, laudo médico, relatório médico, e a gente aconselha, né, Ana, que seja um relatório médico em que identifica a CID, o diagnóstico da doença, quanto tempo que essa pessoa vai ficar incapaz para o trabalho, qual é o tratamento que vai ser feito, quais os medicamentos, assim, um relatório muito completo. Além, claro, do exame que identificou aquela doença. Eu acho que é muito importante a gente também deixar isso claro para o pessoal. E complementando, o segurado, ele tem que sempre estar acompanhando. Ele tem
estar sempre atento aos noticiários, sempre consultar o site, para ver se teve alguma alteração no seu status. Então, isso é muito importante. Perfeito. Ale, agora me responde uma coisa. A Ana comentou com a gente daquela pessoa que já estava com uma perícia agendada. E uma pessoa que fica doente agora, com as agências fechadas, ela não vai conseguir pedir benefício nenhum no INSS? Tem alguma saída para essa pessoa que se ficar doente agora? Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. Estamos vivendo um momento muito crítico, né? Onde a incerteza paira no ar. Aí, o que acontece? Fiquei doente. O que eu faço? Nunca não estava de auxílio-doença, não tenho como agendar uma perícia, o que eu faço? Bom, temos dois caminhos, continuam os mesmos. Você pode agendar a sua perícia pelo site do meu INSS, e caso você não consiga agendar essa perícia pelo site do meu INSS, você pode estar ligando no 135. O 135, ele está com atendimento restrito, com pouca mão de obra para esse atendimento. Então, eu sugiro que tente fazer sua senha, renovar a sua senha, sem utilizar o 135. Como é que você renova essa senha para utilizar o meu INSS? Você tem a possibilidade de até um caixa eletrônico e estar na sua agência, está renovando essa senha. Eu sei que o momento agora não é muito oportuno para estarmos saindo de casa, mas num caso de emergência, procure num horário que o banco não esteja lotado, né, horário de atendimento ao público, para você estar tentando fazer essa renovação da senha. Caso você não consiga, aí sim, a opção seria o atendimento pelo 135. Nós estamos falando da perícia inicial, né? E essa perícia inicial, ela é muito detalhada. O INSS ainda não tem o seu histórico, não tem o seu prontuário. Então, antes de tudo, você precisou se afastar? Claro, pegue todos os seus relatórios médicos que você já tenha. E, principalmente, se é uma incapacidade nova, com certeza você teve um atendimento de um médico que te forneceu esse laudo. Quando você estiver lá no atendimento do médico, eu sempre oriento as pessoas que, como agora não teremos a perícia presencial, onde você vai ter oportunidade de estar conversando com o médico, esclarecendo qualquer ponto, peça ao médico que está no seu atendimento que ele faça um laudo bem detalhado. E quando a gente fala em detalhado, as pessoas pensam que é detalhe da doença que tem. Lembrando para vocês, o que dá direito ao auxílio-doença não é estar doente, é estar incapaz para o trabalho. Isso faz muita confusão na cabeça das pessoas. Então, o seu médico, ele precisa estar colocando lá no seu laudo que, em virtude daquela doença, você está incapaz para o trabalho tal. Como a Michele, mas a Ana já falou, tem que ter CID, tem que ter tudo direitinho do médico. E outra coisa, não é porque estamos em pandemia que modificaram os requisitos para a concessão do auxílio-doença. Ainda se faz necessária a incapacidade para o trabalho, a carência, tem que ter os últimos 12 meses de contribuição para o INSS e a qualidade segurada. Então, se você preenche todos esses requisitos, pegue o seu laudo e aí sim, no meu INSS, como é que funciona? Como a Ana mesmo já estava falando, você vai entrar no sistema, vai estar lá agendando perícia, aí lá no cantinho tem uma lupinha, você vai estar fazendo todo o preenchimento. Estão divulgando nas mídias que tem como anexar esses documentos no sistema. Ainda não tem. Infelizmente, o INSS ainda não conseguiu atualizar seu sistema e, como disse a Ana, nós estamos tendo que aguardar eles abrirem um cumprimento de exigência para você estar anexando esses laudos. Então, é muito importante que você possa, na hora que você for fazer esse requerimento, já tenha separado seus laudos. Eu sei que muita gente não tem facilidade com computador, internet, mas infelizmente nesse momento não adianta a gente criar tanto caso, né, criar tanta dificuldade. Aquele que não tem acesso, que não tenha condições, ligue para o 135, faça o agendamento,
veja com amigos, parentes, sempre tem uma pessoa de bom coração, né, Michele, que possa estar auxiliando para esse momento tão difícil, porque infelizmente não temos outra opção, as perícias serão mesmo realizadas virtualmente através dos laudos que forem anexados no sistema. Não, perfeito. E, assim, e realmente foi algo que aconteceu que pegou todo mundo de surpresa, né? Então, está sendo tudo muito novo para todo mundo, né? E o próprio Bruno Bianco, né, o secretário especial da Previdência, ele anunciou, falando que aquela pessoa que fosse diagnosticada com Covid-19 poderia solicitar diretamente o benefício junto ao INSS, que o INSS já seria responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias, né? Então, assim, nós ainda não temos nenhuma legislação, nada que regulamente isso. Mas acho que é importante também já deixar mais ou menos isso com um sinalzinho, um alerta, né? Que normalmente, quando a pessoa ela fica incapaz para o trabalho, os 15 primeiros dias são da empresa para pagar. O INSS paga a partir do 16º. Mas, com o anúncio do Bruno, falou que em virtude do diagnóstico do Covid-19, quem foi diagnosticado com Covid-19 já passaria a receber diretamente do INSS e teria que estar fazendo todos os trâmites que a Lê passou aí para a gente, que seria realmente uma perícia inicial. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Há uma previsão para essas agências continuarem fechadas? Tem algum prazo para o fechamento delas? Como que está essa situação? O que está sendo divulgado? O que você sabe nos dizer sobre isso? Sim, Michele, há um prazo. Essa suspensão de atendimento presencial, ela será até dia 30 de abril, mas ela pode ser prorrogada. Então, o prazo pode ir mais para frente. Temos que aguardar. Temos que ficar atentos e ficar sempre observando. E sempre atenta ao site do meu INSS, né? Sim. Ale, tem uma questão também que está sendo muito recorrente, é que a pessoa nos pergunta se o fato de ela estar afastada do trabalho por conta desse isolamento que está acontecendo, ela tenha direito a algum benefício do INSS, se isso considera alguma incapacidade. O que você pode nos dizer sobre isso? Michele, muita gente realmente tem perguntado sobre isso, né? É o afastamento preventivo. O próprio nome diz, preventivo, ou seja, como eu já falei anteriormente, o que gera direito ao auxílio-doença é a incapacidade para o trabalho. O afastamento preventivo, ele não diz que você está incapaz para o trabalho. Quando ocorre esse afastamento preventivo, significa que você é portador de uma doença e que, em virtude das medicações que você utiliza, você está naquela lista de pessoas predispostas a uma complicação no caso de vir adquirir o vírus do Covid-19. Então, não existe incapacidade, até porque você está plenamente capaz. Hoje nós temos a opção do home office, o trabalho em casa e tudo mais. Eu sei que algumas profissões, né, não são possíveis estar trabalhando em casa. Tem aquelas pessoas que ainda estão lá na linha de frente trabalhando para manter a gente em casa. Mas aqueles que conseguiram, em virtude de uma declaração médica, o afastamento preventivo deve negociar com o seu patrão, porque o patrão ele não tá obrigado a dispor de auxílio-doença. Isso não é uma incapacidade para o trabalho, né? É uma prevenção. Então, nesse momento, quando nós estamos em momento de crise, eu sempre aconselho as pessoas a tentarem negociar, conversar. O diálogo, Michele, ainda é a melhor forma de resolver a situação. Sei que tem pessoas mais difíceis, pessoas que são mais maleáveis, mas isso a gente vai ter que aprender a lidar agora no dia a dia. Aqueles que conseguirem um afastamento preventivo é negociar com o seu patrão se ele vai estar recebendo salário, se não vai, como que vai ficar, se vai entrar num banco de horas, se ele vai entrar de férias. Tem muitas pessoas que estão entrando de férias em virtude dessa situação. Então, o momento realmente agora, Michele, é de negociação. Então, é sempre lembrando, eu sou meio chatinha quanto a isso, mas eu gosto sempre de lembrar, sabe? Gente,
auxílio-doença é para incapacidade para o trabalho. Não basta estar doente para ter direito ao auxílio-doença. Quando você entende isso, você tem uma capacidade melhor para estar negociando com o seu patrão, conversando com o seu médico, a melhor saída para essa situação. É que realmente as pessoas acabam confundindo por causa do nome do benefício, né? Auxílio-doença, né? Então, quer dizer, eu estou doente, eu já tenho direito ao benefício, né? E a gente consegue ver essa dificuldade no dia a dia mesmo, né? E por conta de tudo isso, é importante a gente dizer que os benefícios, quem recebe ainda não passou em perícia, ou que tinha a perícia agendada, e o INSS ainda não mandou um cumprimento de exigência, os benefícios continuaram sendo mantidos, né? Acho que é importante a gente também dizer isso. Ana, nós sabemos também que quando o segurado ele recebe um benefício, ele precisa fazer prova de vida, né? Principalmente Sim. quando a gente se trata de uma aposentadoria. Então, uma vez por ano, ou o tempo que o governo vai determinando, tem que ir lá fazer a prova de vida para saber se realmente ainda tem direito a receber aquele benefício. Como ficou essa situação da prova de vida, já que as agências estão fechadas, realmente a maioria das vezes são pessoas de idade, não, a recomendação é ficar em casa. Como que ficou essa questão da prova de vida? Então, Michele, até em razão desse deslocamento dessa maioria de idosos para ir fazer a prova de vida até o banco, então, o que se pretendeu evitar? A portaria 373, ela determinou a suspensão dessa necessidade da prova de vida por até 120 dias. Então, aí evita-se os bloqueios, né, evita os aborrecimentos com o deslocamento do idoso até a agência bancária, se suspende isso e o idoso simplesmente vai aguardar passar toda essa pandemia para depois, lá na frente, como a gente está sempre batendo na mesma tecla, observar o site para ver quais são os próximos capítulos, né? O que vai acontecer lá na frente. Perfeito. Ale, aproveitando aí o gancho da Ana, que falou da prova de vida, nós temos aquela situação que, às vezes, o beneficiário, ele não consegue sozinho e ele tem um procurador. E nós sabemos que primeiro precisa fazer um cadastro junto ao INSS para que essa pessoa possa receber o benefício em nome do beneficiário, do segurado. Como que ficou essa situação agora? Em relação, se a pessoa precisar receber, tem um procurador e não tem o cadastro no INSS, ela vai ficar sem receber? Pois então, foi autorizado, né, as agências bancárias estarem pagando para seus procuradores, mesmo sem o prévio cadastramento no INSS. O momento agora, não dá para deixar a pessoa desamparada sem o pagamento dela. Então, o que ocorre? As pessoas já podem se dirigir à agência bancária, né, sem o prévio cadastramento no INSS, apresentar uma procuração, um termo de tutela, curatela de guarda, mas, Michele, tem que ter essa procuração, tem que ter essa tutela, tem que ter essa curatela de guarda. Infelizmente, sem isso, não vai receber, não. Precisa dessa procuração. A única coisa que eles aliviaram para o segurado é não ter necessidade do prévio cadastramento no INSS. Então, mas tendo uma procuração, tendo um termo de curatela, ele consegue receber. Os cartórios, eu não sei se em todos os lugares, mas aqui em Minas, Michele, os cartórios estão trabalhando com horários reduzidos, né, e estão fazendo esse atendimento. Então, caso a pessoa precise de uma procuração, ela pode ir até o cartório e está fazendo essa procuração, né, até porque aqui em Minas, eu até fiz isso há pouco tempo, uma pessoa, eu consegui que o rapaz do cartório fosse até a casa da pessoa idosa e fizesse essa procuração e que fosse lá pessoalmente para atestar essa procuração, né, porque a pessoa também não assinava. Então, consegui isso essa semana para uma pessoa idosa. Aí é o caso de você que é familiar do segurado. Eu sei que a gente não está podendo se locomover muito, mas infelizmente tem coisa que não tem jeito. Dá uma ligadinha para o cartório, conversa com o dono do cartório, com os seus funcionários, quem estiver no atendimento, então, explica a situação, de repente ele consegue te ajudar
e está enviando uma pessoa até a casa desse idoso que está acamado, ou que tem algum problema que não possa estar recebendo. Mesmo aqueles que estão num grau de nível de risco muito grande, né, tem muito medo de sair, é a mesma situação. Agora, dos brasileiros é de solidariedade, e em cima dessa solidariedade é que a gente está trabalhando. Então, a gente comunicando e conversando, acredito que consiga resolver essa situação da procuração, que ainda é o meio mais fácil, tá? Para poder estar recebendo esse dinheiro e mais rápido, né? Concordo, perfeito. Super perfeito em suas colocações. Eu acho que é muito importante também a gente falar que, assim, as agências estão fechadas, mas o sistema do INSS está funcionando, os servidores estão trabalhando remotamente. Isso significa dizer que, se a pessoa adquirir os requisitos para uma aposentadoria, por exemplo, agora, ela vai poder pedir, porque nada mudou em relação a isso. Porque antes de toda essa pandemia, os pedidos de aposentadoria já eram feitos pelo portal, pelo site do meu INSS, pelo aplicativo ou pelo 135. Então, as pessoas vão continuar fazendo dessa forma, né? Do que a gente sempre lembra, né, Leiana? Que antes de fazer um pedido de uma aposentadoria, a gente sempre recomenda aí um planejamento previdenciário para tentar buscar o melhor benefício, verificar realmente se aquele é o tempo certo de requerer aposentadoria, para realmente ela ter o melhor benefício aí para a sua aposentadoria. E, Ana, a gente está quase no nosso tempo aqui, já finalizando. Eu gostaria de saber se você tem alguma consideração a fazer, mais algum comentário para acrescentar aqui para os nossos amigos que vão assistir esse vídeo. Então, eu queria acrescentar sobre o serviço essencial, que o governo ele baixou um decreto relacionando alguns serviços essenciais. E dentre esses serviços, está lá a perícia médica relacionada à Seguridade Social. E o que a gente entende disso? Que os benefícios eles serão prorrogados. Então, como é um serviço essencial, nada mais justo, né, que o benefício previdenciário ele seja prorrogado até se resolver toda essa situação. Perfeito. E, Ale, o que você tem para nos colocar? Mais alguma coisa, mais alguma consideração a ser feita? Pois é, Michele, no meio de tudo isso que nós falamos, né, eu gostaria de alertar os segurados seguintes: quem já fez o pedido de aposentadoria e recebeu o seu indeferimento, ele tem um prazo de 30 dias para recurso. Esse prazo, Michele, ele não está suspenso. Se você quer fazer o recurso administrativo, você tem que está protocolando esse recurso dentro desse prazo dos 30 dias, porque ele não está suspenso. Até porque esse recurso, ele já era agendado através do 135 e através do site do meu INSS. Através do site do meu INSS, já era anexado os documentos. Então, quando você entra lá no site do meu INSS ou pelo aplicativo e você agenda o recurso, você entra lá na opção recurso, automaticamente você já está cumprindo esse prazo. Você tem que finalizar. Eu passei por isso hoje, eu comecei, para mim abriu, para eu estar anexando os documentos, mas não conseguiu finalizar. E eu fiquei muito preocupada. Mas quando finalizou o sistema, eu vi que ainda constava o meu agendamento. Então, só verifique, eu aconselho o segurado aqui a verificar se ficou agendado lá o recurso. Mesmo que ele não tenha conseguido anexar todos os documentos, o INSS vai abrir um prazo de exigência. No momento, não pode ser indeferido nenhum benefício por falta de cumprimento de exigência. Isso já está na circular do INSS. Então, fique tranquilo, mas você tem que agir. Você precisa agendar, mesmo que você não consiga anexar os documentos. O protocolo do agendamento ele tem que ser feito.
Então, só lembrando, porque às vezes a gente está, não, os prazos estão suspensos, vou ficar tranquilo, deixa passar e pede oportunidade de recurso. Eu acho muito importante estarmos lembrando isso, né? E, no mais, Michele, para mim, assim, foi muito bom esse seu convite, tá? Agradeço o convite que você me fez, junto com a Ana, e nós estamos aqui, né? Para estar esclarecendo as dúvidas dos segurados, ajudando nessa informação, porque hoje em dia são muitas informações e às vezes as pessoas ficam indecisas, isso é verdade ou isso é fake news? Né? E nós, operadores de direito, estamos aqui justamente para defender o seu direito e não propagar uma fake news. Então, o que nós estamos falando aqui é tudo com base em estudos, com base em pesquisa, e conforme for o governo atualizando essas notícias, novidades, essas leis, essas portarias, né, que nós possamos estar aqui dividindo isso com todo mundo, porque nem todos têm acesso. E muito importante essa sua preocupação com o outro, e obrigada novamente por me convidar. Um abraço para você e para a Ana. Michele, eu também agradeço a participação e eu torno a lembrar, eu quero ser chata nesse ponto, segurado, todos têm que acompanhar o site, tem que acompanhar o seu status do seu requerimento. Isso é, assim, fundamental, para ele não perder algum prazo, para ele não perder alguma notícia importante sobre o benefício dele. Então, isso é uma coisa importantíssima. A gente, às vezes, tem que ser chato para marcar na cabeça da pessoa, né? Ela nunca mais vai esquecer, está sempre ali olhando, clicando ali no meu INSS, sempre sabendo, para não ter uma surpresa mais para frente, né? Amigas, eu que agradeço imensamente vocês terem se disponibilizado do tempo de vocês, de realmente a gente ter conseguido de fazer esse bate-papo, de esclarecermos as dúvidas que estamos recebendo de todos. Eu tenho certeza absoluta que foi muito útil, porque estamos realmente falando de pessoas que estão preocupadas em passar sempre a informação correta, estamos sempre todas estudando para isso. Então, assim, é um prazer enorme tê-las aqui comigo, viu? E eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, a todos, e que conforme as coisas forem acontecendo, vocês vão nos acompanhando e a gente vai estar sempre passando as informações. Um grande abraço para todas vocês, viu? Um beijo enorme no coração. Tchau!